Oi pessoal, aqui é o professor Mohamed Chatterzadeh, junto com o professor Felipe José Vinó e sob coordenação do professor William Maluf, a gente está dando a disciplina de projetos mecânicos assistidos por computador. E nessa aula, nesse tutorial de hoje, a gente vai ver simulação de estruturas utilizando elementos pórtico. Como vocês lembram, a gente já apresentou esse tipo de elemento, só que nessa aula a gente vai ver como a gente consegue restringir graus de liberdades quando a gente utiliza elemento 1D, né? Então, o exemplo que a gente vai fazer, vai criar a estrutura dentro do ANSYS, seria essa estrutura aqui. A estrutura a seguir representa um suporte de um cabeçote de usinagem utilizado em uma certa máquina-ferramenta. O cabeçote é parafusado nos 4 pontos indicados, pontos A, B, C e D. Tá? Então a estrutura é fabricada a partir de tubos quadrados de 16 milímetros e espessura de 2 milímetros. E tubos circulares de diâmetro de 10 milímetros e espessura de 1 milímetro pinado. Tá? E vocês estão vendo a aplicação, as condições de contorno, a aplicação de força de 600 Newton em um lado e a força de 200 Newton em outro lado da estrutura. Bom, o que a gente quer ver nesse tutorial? A gente quer avaliar as tensões atuando na estrutura para esquema de força atuando na extremidade do cabeçote, ou seja, uma simulação estática. Depois a gente quer ver as 5 primeiras frequências e os respectivos modos de vibração e também uma análise de flambagem, certo? Bom, sobre a análise de flambagem, a forma que a gente desenvolve essa análise dentro do ambiente do ANSYS se chama Eigenvalue Buckling, certo? A gente precisa puxar esse item do toolbox ou a gente cria a partir de uma simulação estática. Bom, de qualquer forma, para fazer uma análise de flambagem, a gente precisa de um pré-carga, certo? Então, sempre a gente precisa fazer uma análise estática. No começo, primeiramente, a gente faz uma análise estática e a partir dessa análise estática, que pode ser linear ou não linear, a gente consegue fazer uma análise de flambagem linear dessa forma de Eigenvalue Buckling, tá? Então, vamos para o ambiente do ANSYS. Bom, já estamos aqui no ambiente do Workbench, certo? Primeira coisa, a gente quer fazer a análise estática, ou seja, a gente puxa Static Structural aqui do Toolbox para cá, certo? E agora vou criar geometria dentro do ambiente do Design Modeler. Então, clico aqui com o botão direito do mouse em Geometry e seleciono New Design Modeler Geometry. Aí vai abrir o ambiente do Design Modeler. Certo? Bom, abriu aqui o ambiente do Design Modeler. A primeira coisa sempre eu faço é mudar a unidade para milímetro, tá? E depois, agora, eu preciso criar os pontos aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou criar 6 pontos, conforme os pontos que eu mostrei nos slides, tá? E depois eu vou criar outros pontos em paralelo e vou criar as linhas que vão interligar esses pontos, tá? Então, vou chegar aqui em Create e vou selecionar Point, certo? O Point aqui, Definition, eu vou mudar para Input, Manual Input, ou seja, eu vou dar as coordenadas de forma manual. E o primeiro ponto, as coordenadas do primeiro ponto seria 000, tá? Cada ponto que eu crio, eu preciso generar. Eu não posso criar pontos sem generar, tá? Então, generei o primeiro ponto, depois, segundo ponto, da mesma forma, manual input, seria 200, Terceiro ponto, da mesma forma, eu crio manual input, seria 400, Eu criei 3 pontos. Cadê esses pontos aqui na tela? Basta clicar aqui nesse item, Zoom to Fit. Aí vocês vão ver que apareceu os 3 pontos. Ele fez um ajuste para aparecer todos os pontos.
tá? Depois disso, eu vou continuar criando os pontos, que seria o ponto 50, 200. Então, no sentido de Y, eu vou subir 200. E no sentido X, é 50 milímetros. Depois, de novo, eu vou dar 200 e 200. E depois, eu vou criar o ponto 350, 200 e 0. Tá? Então, se eu clicar aqui em Fit, vocês vão ver que eu tenho 6 pontos. Se eu colocar nesse lado, vocês estão vendo esses pontos aqui. Tá bom? Bom, depois de ter criado os pontos, eu preciso criar as linhas, certo? Só que preciso tomar cuidado com uma coisa. Aqui, eu vou chegar aqui em Concept, Lines from Points. Vou selecionar esse item. Vou selecionar somente sequência de pontos. Eu estou selecionando o primeiro ponto, seguro o controle. Aqui, ó. Seguro o controle e seleciono o segundo ponto. Depois, seleciono esse ponto com o próximo. Aqui com o próximo. Aqui com o próximo. Aqui com o próximo ponto. E aqui com esse ponto, tá? Eu só tô selecionando as linhas que tem seção transversal quadrado, tá? E vou deixar aqui em Operation como Add Material. Ou seja, qualquer material que está nessa categoria, assim que eu criar mais, eles vão se juntando, tá? Então, eu só clico aqui em Generate, eu já generei essas linhas, tá? Depois disso, eu tenho aqui no diagonal duas linhas ou dois tubos circulares, né? Então, eu seleciono de novo Lines from Points. Eu vou selecionar essas linhas no diagonal, aqui para cá e aqui para cá, segurando o botão de controle, tá? Por isso que eu consigo selecionar. Vou clicar aqui em Apply, tá? Operation aqui eu vou mudar para Add Frozen, ou seja, ele vai ser independente de outros componentes já feitos, tá? Então eu vou clicar aqui em Generate, pronto. Se eu colocar nessa vista assim, vocês vão ver que ficou dessa forma. Agora, eu vou criar a mesma coisa, não vou criar pontos e linhas de novo. Eu vou querer copiar tudo isso em paralelo com uma distância de 300 milímetros no sentido do eixo Z, tá? Para isso, eu vou chegar aqui em Create, tá? Eu tenho Body Transformation e eu vou selecionar Translate, tá? Se eu selecionar isso, eu preciso selecionar todos os componentes aqui, segurando o controle de novo, eu seleciono todos os componentes, ficou amarelo, certo? Eu vou aplicar aqui, Apply, tem dois corpos aqui selecionados. Outra coisa, eu quero copiar isso, então eu coloco Preserve Body para preservar, então vou colocar como Yes, tá? E Direction Definition, definição de direção, eu vou falar aqui através de coordenadas, tá? E seria no sentido de coordenada 0, 0 e no sentido Z vai ser menos 300. Assim que eu colocar esse valor, vocês vão ver que vai aparecer uma sombra aqui, mas ainda não generei esse corpo, certo? Então, basta clicar aqui em Generate e já cria esse corpo em paralelo, sem precisar criar pontos e linhas, certo? Perfeito. Depois disso, agora eu preciso conectar esses dois corpos, ou seja, eu preciso criar linhas de conexão entre esses dois corpos. Para isso, então vou chegar aqui em Concept, Lines from Points. Vou selecionar o primeiro ponto, vou segurar controle, vou selecionar esse outro ponto. Aqui de baixo também, aqui com esse ponto com esse ponto, e esse ponto de cima com esse ponto. Tá? Vocês estão vendo
que criou 4 linhas verdes aqui, apply, e a forma seria add material mesmo, porque tem a seção quadrado. Aí vai se juntar com a seção quadrado, com elementos da seção quadrado. Então, vou clicar aqui em Generate. Pronto, generou tudo. Certo? Agora eu preciso criar as seções transversais e atribuir para cada componente. Ou seja, falar que aqui, por exemplo, esse elemento tem seção transversal quadrado e esse outro elemento em diagonal tem seção transversal circular. Para isso, eu chego aqui em Create, certo? Não, eu chego aqui em Concept, desculpa, aqui em Concept, Cross Section, tá? Em Cross Section eu vou selecionar aqui Rectangular Tube, ou tubo retangular, tá? E vou dar as coordenadas. A altura e largura é 16 milímetros e a espessura da parede, como foi especificado no começo, quando eu expliquei o exemplo, são 2 milímetros, tá? Então apareceu aqui, certo? E as propriedades mecânicas, propriedades físicas, desculpa, tá aparecendo aqui nessa parte inferior. Vou generar, certo? E vou generar a outra seção transversal, que é o tubo circular. Então, de novo, Concept, Cross Section, Circular Tube, tá? E nessa parte, vou dar o diâmetro de 10, aqui é raio, tá? Então, para raio, vou ter que dar 4,5 raio interno e raio externo vou dar 5, ou seja, diâmetro externo vai dar 10 e diâmetro interno vai dar 9, certo? Bom, eu criei essas duas seções transversais, agora eu preciso atribuir essas seções transversais que eu criei. Então, essa última parte da árvore tem 3 parts, 3 body. Então, eu vou abrir. Quando eu seleciono cada um desses componentes, vai estar perguntando aqui qual cross section, tá? Então, vou selecionar isso, essa estrutura em amarelo, eu sei que eu quero atribuir a seção transversal quadrado. Então, vou colocar aqui quadrado, certo? E para o outro, vou atribuir seção transversal circular, certo? E pronto, agora eu já defini todas as propriedades nessa parte. Bom, professor, cadê as seções transversais? Eu quero visualizar isso. Bom, basta chegar aqui em View e colocar aqui Cross Section Solid, tá? Vocês estão vendo que apareceu aqui. E para aparecer melhor, vou tirar o Frozen Body Transparency. Vocês vão ver que eu tenho a estrutura com o tubo quadrado e aqui no diagonal os tubos circulares, certo? Bom, agora depois disso eu vou para a área do Mechanical e vou criar as juntas e aplicar as condições de contorno para fazer a análise estática, análise modal e análise de flambagem, tá? Então vou minimizar essa janela, vou voltar aqui para Workbench, vou clicar aqui em Model com o botão direito do mouse. Eu posso fazer o seguinte, para fazer tudo de uma vez, eu vou clicar aqui em Solution, botão direito do mouse, e vou clicar aqui, Transfer Data to New, e vou criar um modal, certo? Então já vai puxar a parte de modal também para mim. Eu posso fazer depois da análise estática ou antes, tá? Tanto faz. Estou fazendo logo agora, tá? E a partir da análise modal, eu tenho uma série de outras coisas que eu posso puxar, como aqui essas simulações aqui. Mas simulação de flambagem não está aqui. Simulação de flambagem tem que ser a partir de simulação de Static Structural, certo? Então, vou clicar aqui em Solution, com o botão direito do mouse, e vou selecionar Eigenvalue Buckling também, que é simulação de flambagem, tá? Eu vou clicar aqui, já apareceu aqui, certo? E agora vou abrir o Mechanical e já vai aparecer a parte referente de modal e a parte referente à análise de flambagem, certo? Então, botão direito do mouse
e vou clicar Edit para abrir o ambiente do Mechanical, certo? Bom, aqui a gente já está no ambiente do Mechanical, tá? Primeira coisa, tá difícil de visualizar, então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, Display, tem Cross Section. Vou clicar aqui em Cross Section e assim vai aparecer dessa forma, fica mais simples de visualizar e mostrar aqui para vocês, tá? Outra coisa, vou conferir a consistência de unidades aqui na parte de ROM, aqui na parte de Units, eu estou utilizando unidades milímetro, quilograma, newton, segundo, e dessa forma eu estou fazendo a análise, tá? Então, vocês lembram que a gente tinha feito uma forma de contato nessa parte de connections quando a gente tratou o assunto de contato, certo? Aqui, o que eu vou definir? Eu sei que eu tenho o elemento 1D e nas juntas aqui desses componentes diagonais com a estrutura, eu quero liberar o sentido de rotação no sentido Z, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar juntas, tá? Então, vou abrir aqui, vou clicar aqui em Connection, botão direito do mouse e Insert. Vai aparecer Joint, certo? Vou selecionar isso. Aí vai me perguntar qual componente. O que eu vou fazer? Com seleção de aresta, vou selecionar esse elemento aqui, vou clicar aqui em Hide All Other Bodies, tá? Vai ficar somente esses dois tubos. Depois, com seleção de vértice, vou selecionar esse ponto aqui de cima e aqui na parte de Scope, vou clicar e vou clicar Apply, certo? Já vai aparecer dessa forma. Aí isso seria o ponto de referência. Qual seria o ponto móvel? Para isso, eu vou inverter visibilidade, aí somente vai aparecer a estrutura sem os tubos diagonais. Então vou selecionar esse ponto aqui, vou clicar, somente vou selecionar, vou clicar aqui em Scope e Apply. Então, estou associando esses dois pontos. Que tipo de joint eu tenho nesse caso? Não é um joint fix, é um revolt. Nesse caso, eu tenho grau de liberdade no sentido de rotação, no sentido do eixo Z, livre, tá? Aqui está marcando qual eixo que vai estar livre, tá? Então, aqui eu já liberei nesse joint esse grau de liberdade, tá? Agora vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar Show All Bodies de novo, tá? Agora vou repetir o mesmo procedimento para outros pontos, ou seja, esse ponto aqui e outros 3 pontos lá atrás, tá? Vamos lá, então, aqui, Joint, botão direito, Insert, Joint, onde seleção de aresta, Hide All Other Bodies, seleção de vértice, aqui esse ponto, aqui, vou inverter, vou selecionar esse ponto e aqui, e como Revolt, tá? Então, aqui de novo, Show All Bodies. Agora, Insert, Joint, seleção de aresta, aqui Hide All Other Bodies, seleção de vértice aqui, Apply, vou inverter, selecionar esse outro ponto, Apply e Revolt, tá? Já criei os pontos nesses três, os joints nesses 3 pontos aqui. Agora eu vou criar lá atrás. Aqui, Hide All Other Bodies, Joint, vou inverter, aqui esse ponto, seria Revolt, tá?
Outra forma que seria aqui, show all bodies, que seria mais simples aqui, ó, é Smart Select, tá? Dessa forma eu consigo selecionar mais rápido, em vez de trocar toda hora, eu vou selecionando dessa forma. Então consigo selecionar vértice, consigo selecionar aresta sem precisar mudar, tá? Aqui já selecionou esse ponto, aí já vou inverter, vou selecionar esse outro ponto, select apply, em vez de fixed seria revolve, tá bom? E show all bodies, e por fim criar joint, hide all other bodies, aqui esse ponto, select, inverter aqui, e seria o tipo revolve, tá? Então criei, vocês conseguem visualizar aqui, criei 6 joints nesses pontos que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, tá? E pronto, eu criei esses joints. A parte mais importante era a criação desses joints nesse tutorial, e vocês conseguem ver que selecionando isso, eu tenho uma série de outros tipos, certo? Que vocês conseguem selecionar, e dessa forma vocês vão estar selecionando elementos diferentes, tá? Vocês estão liberando graus de liberdades ou restringindo outros graus de liberdades, certo? Bom, o próximo passo nesse tutorial seria a criação de malha, tá? Mas como está se tratando de elemento 1D, eu não quero entrar muito em detalhe nessa questão, então somente clico aqui em Mesh e vou clicar em Generate Mesh, vou deixar o programa generar a malha, tá? Aqui vocês estão vendo que eu já tenho a malha feita, tá bom? Agora são as condições de contorno, tá? Quais são as condições de contorno? Vou chegar aqui em Static Structural, vou selecionar os pontos aqui de baixo e vou colocar como Fixed Support, porque tem deslocamento restringido, tá? Então, com seleção de vértice, aqui vou selecionar esses 4 pontos. Eu já tinha selecionado Static Structural, por isso, se eu clicar com o botão direito do mouse, vai abrir aqui na parte de Insert essas condições de contorno, tá? E eu vou selecionar Fixed Support, tá bom? Então eu já restringi o movimento desses pontos A, B, C e D que tinha mostrado no exemplo, tá? Agora eu preciso aplicar 2 forças de 600 N nesse lado e 2 forças de 200 N no outro sentido, no sentido positivo de Y, no outro lado da estrutura, tá? Então, basta, com seleção aqui, basta selecionar esse ponto, aqui force, definindo pelo component, e seria, através de Y, seria menos 600, são forças de compressão. Um aqui, certo? Depois, vou selecionar outro ponto aqui, insert, definindo com component, menos 600. E agora, outros 2 pontos lá do outro lado, force, component, 200. Selecionando esse outro ponto, insert, force, component, 200. Certo? Eu já selecionei esses pontos, tá? E agora basta colocar as condições de contorno. Não, desculpa, os resultados que eu quero. Eu já apliquei condições de contorno, então chego aqui em Solution, botão direito, Insert Deformation, deformação total, e depois eu vou pedir aqui em Beam Result, Axial Force, vou pedir também Bending Moment, e aqui Beam Tool. Se eu pedir Beam Tool, aí já tem as tensões aqui embutido, tá? Então, basta definir, basta gerar
essa parte de resultado. Certo? Bom, total deformation, maior deformação está acontecendo nesse lado que eu tenho compressão. Aqui tá os valores. Forças axiais, compressão menos 600, em torno de menos 600, o que eu estava esperando nessas duas barras. E em torno de 200 de tração lá do outro lado, o que a gente previa. Aqui eu tenho o momento de fletor e as tensões mínimas e máximas e tensões combinadas estão nessa parte aqui da resolução, tá? Eu não vou entrar na questão de convergência e tudo mais, porque não é mérito desse tutorial, é mais como fazer uma estrutura dessa. Geralmente são estruturas muito grandes e dessa forma a gente consegue rodar muito mais rápido com uma precisão maior, tá? E análise modal, aqui eu vou clicar aqui Analyze Setting, ele vai me dar 6 modos, tá ok. Eu vou clicar aqui em Solution, então, e vou pedir deformação total, que vai me dar deformação no modo 1, tá? Se eu resolver, então vou mandar Solve. Eu posso criar mais resultados aqui para outros modos. Eu vou mostrar só de outra forma. Aqui, o primeiro modo de vibrar seria dessa forma, e aqui eu tenho as frequências, tá? Que começa a primeira frequência de 275,76 Hz, tá? Se eu parar e ver os resultados, eu quero o modo 6, então vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito, vou clicar Create Mode Shape Result, tá? Então, se eu clicar aqui Evaluate Our Results, aí já vai me mostrar a resposta da frequência no modo 5, certo? Bom, e por fim, para análise de flambagem, basta chegar aqui em Solution, botão direito, Insert Deformation, deformação total, e ele está calculando aqui, Analyze Setting está calculando para 2 modos, tá? Isso é um ponto. Outra coisa, se eu clicar aqui em Eigenvalue Buckling e quiser aplicar alguma condição de contorno, não consigo, não vai aparecer nenhuma condição de contorno para aplicar, tá? Então, somente na parte de Static Structural que eu consigo fazer essa aplicação de força, um pré-carregamento, sempre a flambagem acontece devido a uma força de compressão, né? Então, eu preciso de um pré-carregamento. Nesse caso, é somente através da parte de Static Structural, e se eu mandar resolver o Solve, já vai me mostrar o modo de flambagem no primeiro modo, tá? Aqui eu tenho a resposta, nesse caso, com um multiplicador de carga muito elevado, tá? Aí vocês estão vendo que maior flambagem, a gente espera maior flambagem aqui nesse ponto superior e menor flambagem, ou seja, 0, nesse ponto inferior. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, e qualquer dúvida a respeito desse tutorial, por favor, me procurem ou procurem o professor Felipe para tirar a sua dúvida, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.